né? Até ela está ao vivo aqui conosco, pode esclarecer. Fabiana, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite, toda a nossa solidariedade ao povo ucraniano, que você, inclusive, representa também aqui no Brasil. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiola. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista que eu assisti desde o início com o senhor Jorge, com o Joel e o Sakamoto. Eu acho que vocês estão levando um jornalismo de ponta e de muita seriedade, com muita clareza, explicando de forma verdadeira o que realmente acontece na Ucrânia, porque uma das nossas maiores lutas é a luta contra a desinformação, aquilo que o Joel mesmo citou, que tem essa desinformação por parte do governo russo na intuição de prejudicar cada vez mais a Ucrânia. Interessante, eu vou partir por aí então, Fabiana. Qual é a principal desinformação que é divulgada? O que você acha que está sendo exagerado por parte da Rússia nesse discurso, né? O que é absolutamente uma mentira e que está sendo colocado como verdade, Fabiana? Muitas mentiras que a gente está lutando é eles dizerem que eles estão em vantagem sobre o governo ucraniano, sobre essa questão da invasão, que eles invadiram cidades importantes e até acabou que enganou os próprios jornalistas, porque, como você sabe, os jornalistas eles têm um grupo internacional onde eles acabam disparando as notícias, e as notícias foram publicadas e depois, em seguida, vários jornais acabaram desmentindo e pedindo desculpas pelo erro. O presidente russo, né, e o embaixador também, ele fala o tempo inteiro das ações genocidas, terroristas, neonazistas do governo ucraniano. Isso é verdade, Fabiana? Até que ponto o governo ucraniano tem ações como essa? De forma alguma, Fabiola, o governo ucraniano é um governo completamente democrático, o povo ucraniano anseia pela sua liberdade, pela sua democracia, é um povo ordeiro que está pagando um preço muito alto em busca da sua democracia, em busca de um caminho europeu, em busca de segurança. Eu acho que isso não remete ao nazismo, muito pelo contrário, o que o presidente Putin está fazendo é uma distorção dos fatos, onde ele alega a aproximação da NATO. Só que se nós observarmos, quem está aproximando as armas, os seus canhões, são a Rússia, que estão varrendo para território ucraniano mais de 150 mil soldados com tanques blindados, entrando na Ucrânia através da parte das zonas separatistas e também por parte da Crimeia, que foi anexada de forma inconstitucional e irregular e de forma descabida, e também por parte do governo da Bielorrússia, que está sendo conivente com essa barbárie que a Rússia está promovendo contra o povo ucraniano. Ô, Fabiana, agora fala um pouquinho sobre a situação do seu marido ex-embaixador da Ucrânia no Brasil. Ele está em Kiev neste momento? Você tem informações, como é que está? Ele foi já atingido, sofreu alguma coisa, está escondido em algum lugar para se proteger dos ataques, está tentando sair do país? Traz as informações para a gente. Olha, Fabiola, eu fiquei um bom tempo sem notícias dele. Ele estava na zona de confronto na quinta-feira, quando amanhecia, no dia 24, ele estava acompanhando alguns jornalistas, justamente porque a gente tem essa intenção de levar a verdade, essa luta contra a desinformação, e houve uma equipe de jornalismo que pediu que ele acompanhasse, porque como ele está de férias, a gente acabou a nossa missão e ele está de férias, houve esse pedido por parte dessa rede de televisão que se ele pudesse acompanhar. E ele, mais do que depressa, acabou aceitando, e eles estavam na zona de conflito quando começou o bombardeio, e eles saíram às pressas e em busca de poder tentar chegar até a capital, em Kiev, e foi uma dificuldade muito grande, conseguiram chegar. E acho que, como eles estavam, assim, muito limitados de internet, meu marido não tinha noção do que estava acontecendo já, porque eles levaram muito tempo para chegar até a capital, porque não havia já transporte, não havia táxi, não havia nada, e um senhorzinho que topou levar eles até a estação de trem mais próxima. Quando ele chegou em Kiev, quando você sai da estação de trem, automaticamente você já sai dentro do metrô, né, da cidade. Quando ele estava descendo as escadas, que ele chegou até a plataforma, que ele viu que as pessoas estavam se abrigando dentro dos metrôs por medo de bombardeio, de ataque aéreo, ele entrou em colapso e começou a chorar.
sabe? Então, assim, eu lembro que ele estava falando comigo, no momento ele falou, amor, isso aqui está parecendo cena de guerra, e começou a chorar, embargou a voz dele, ele falou, eu já te ligo. Então, assim, só para você ver o que está acontecendo com o psicológico do povo ucraniano, o que o governo russo, com essa invasão arbitrária, absurda, cruel, sabe, está fazendo com milhões de vidas, com milhões de ucranianos, por um capricho absurdo e um desejo de reunir novamente os ex-países da União Soviética, o que é uma barbaridade. Ô, Fabiana, o último contato que você teve com ele foi na quinta-feira? Desde então você não tem mais informações sobre ele? Não, Fabiola, é que eu não concluí, mas ele acabou que chegou na capital e eles pediram apoio para o embaixador do Brasil lá para que colocasse, para poder conseguir. Ele queria colocar os jornalistas que estavam com ele em segurança, sabe? Então ele falou, o embaixador avisou que sairia um trem para a Polônia e ele falou, meninos, eu vou com vocês até Lviv, que é a fronteira com a Polônia, e depois vocês seguem adiante. Só que nesse meio de tempo, infelizmente, a Rússia começou um bombardeio por toda a Ucrânia, coisa que não era jamais pensado que isso poderia acontecer. E nisso, meu marido estava passando mal, e também houve esse bombardeio, e o trem ele acabou seguindo no trem até a Polônia. E até nesse meio, eu não tinha mais informações dele. Eu fui ter informação porque um amigo nosso, um padre, muito querido, acabou me ligando e dizendo, filha, eu encontrei teu marido, ele está num trem, acabou de chegar na Polônia, está muito abatido e chorando muito. Da mesma forma que eu fiquei triste pelo meu marido, eu acabei ficando feliz, mas conhecendo ele, eu sei que isso para ele, como profissional, como cidadão e como patriota, foi uma perda moral muito grande. Ele vai tentar voltar para o Brasil? Vocês moram no Brasil, Fabiana, ou não? Porque você falou que ele foi para lá, inclusive a pedido de uma televisão, eu não sei se é brasileira ou não, é de uma TV brasileira, é isso? Sim. Tá, e ele vai voltar para o Brasil ou não? Ele está lá? Conta um pouquinho para gente. É assim, Fabiola, ele chegou na Polônia, ele estava muito mal emocionalmente, ele está chorando muito, e eu acho que também o estado de saúde, quando ele chegou, que ele começou a conversar comigo, eu vi que ele estava tossindo muito, ele estava falando que ele estava com um pouco de febre, ele estava febril, mas continuou mesmo assim, até mesmo apoiando os jornalistas, porque eles chegaram juntos até a Polônia, e agora há pouco, não tem acho que 15 minutos antes de entrar no ar, ele acabou me dizendo que ele está com Covid. Então, assim, eu estou desesperada, é uma situação muito dolorosa para a nossa família, uma situação dolorosa, é mais uma situação no meio de mais de 670 mil ucranianos que estão refugiados, milhões de ucranianos que estão em território ucraniano sofrendo bombardeio, tendo as suas vidas despedaçadas, destroçadas, pais de família que estão sendo obrigados a se despedir dos seus filhos, de suas esposas, sabe? Então, assim, é algo assim impensável que o povo ucraniano fosse passar por isso. Fabiana, até como ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, você esperava um discurso mais firme do governo brasileiro em relação aos ataques da Rússia à Ucrânia? Como que a senhora analisa a postura neste momento do governo brasileiro em relação a essa guerra? Olha, Fabiola, é claro que nós esperávamos e esperamos ainda uma posição mais firme do governo brasileiro. O que nós queremos que as pessoas entendam é que nós não queremos que o Brasil pegue em armas, mande soldados ou qualquer coisa do gênero, mas que tenha uma posição mais firme, que ajude a Ucrânia com ajuda humanitária, que envie remédios, roupas. A comunidade ucraniana que está fazendo campanhas para arrecadar medicamentos, roupas, e o que nós precisamos, como vai sair 2 aviões aqui do Brasil para buscar brasileiros que estão na Polônia ou na Moldova, eu não sei onde ainda, aonde que vai ser, que o avião vai pegá-los, a gente gostaria desse apoio do governo brasileiro que mandasse
esses materiais para que cheguem até o povo ucraniano, porque nós chegamos a um ponto de necessidade, é uma ajuda humanitária importantíssima e que vai fazer muita diferença na vida do povo ucraniano nesse momento catastrófico que estão vivendo, e a gente acredita que vai ser um aceno do governo Bolsonaro de apoio, sim, à Ucrânia. O governo tem que ser mais firme, eu acredito, porque você não está comprando uma briga com os russos, você simplesmente está entre dois amigos dizendo que ele não está correto. E eu acho que cabe sim, Fabiola, uma ligação do presidente Jair Bolsonaro ao presidente Zelensky, ou do ministro França ao ministro Dmytro Kuleba na Ucrânia, assim como fez agora, recentemente, o ministro chinês essa manhã. Tá certo. Seu posicionamento é importante até pela sua experiência como embaixatriz da Ucrânia no Brasil. Só para a gente finalizar, Fabiana, a senhora falou sobre esses 2 aviões. Quando que eles devem deixar o Brasil? Você sabe exatamente quantos brasileiros eles vão buscar? A gente tinha informação de 500 brasileiros que viviam lá. Alguns já conseguiram voltar, como jogadores brasileiros que conseguiram chegar nesta manhã a São Paulo e ao Rio. Qual é a informação que a senhora tem a respeito da busca desses brasileiros lá? Olha, Fabiola, tem muita desinformação, porque até então os aviões eram para sair amanhã na terça-feira, agora você busca as notícias nos jornais, fala que os aviões estão de prontidão, só que o que o governo brasileiro tem que entender é que isso é uma situação de emergência, os brasileiros precisam de uma ajuda imediata, tem brasileiros ainda tentando atravessar a fronteira e tem que haver um amparo maior, eu acredito, do governo brasileiro no resgate dos seus cidadãos, porque nem todos têm dinheiro, as pessoas estão passando por necessidade, o governo polonês, até onde eu sei, está prestando uma assistência excepcional na questão de alimento, distribuição de chips telefônicos para os refugiados que chegam, estão prestando uma assistência extraordinária. E eu acho assim que o governo brasileiro pode ser um pouco mais rápido, como não chegaram os aviões, mas para saber a necessidade do povo brasileiro e dar uma estrutura melhor. Aliás, é importante porque a Força Aérea Brasileira falou, né, que disponibilizou e está de prontidão com 2 aeronaves para o possível transporte de brasileiros para deixarem a Ucrânia. No entanto, realmente não há detalhes sobre isso. A última informação a respeito disso foi no sábado, não há atualização, mas a gente segue acompanhando. Fabiana... Mas você veja, Fabiola... Perdão, Fabiola, só para acrescentar aqui, a Força Aérea diz que as 2 aeronaves estão de prontidão. O prontidão, Fabiola, você vai contar com mais 12 horas para atravessar o oceano. Então, nessas 12 horas, esses aviões poderiam sair e ficar em solo polonês, em solo da Moldóvia ou em qualquer outro país da Romênia, com alimentos para distribuir para o povo brasileiro, ou até mesmo, né, eu acredito que a embaixada deva estar prestando essas assistências, porque realmente a situação é catastrófica e as pessoas precisam do apoio dos seus governos para que eles sejam resgatados ou que tenham o mínimo possível como alimentos e um lugar para poderem descansar até chegar ao seu destino final. Fabiana, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui, as informações que a senhora trouxe. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade à senhora, à sua família, todo o povo ucraniano também. Obrigada, Fabiola. Está vivendo uma guerra, algo que ninguém acha que quer nesse mundo, né? Muito triste a gente passar por essa situação ainda em 22. A gente nunca imaginou que nesse início de século viveríamos mais uma vez algo assim. Muito obrigada e uma boa tarde. Vou só mais concluir mais uma, Fabiola, porque eu acho que é importante, sabe, levar isso para os telespectadores. Essa questão de neutralidade do governo brasileiro vai abrir um precedente para que, se Deus que livre, no futuro, como você mesmo acabou de falar, é impensável que vá acontecer alguma coisa, mas se Deus que livre, houver alguma intervenção na Amazônia, os outros países vão acabar, Fabiola, por serem neutros com o governo brasileiro, por causa dessa isenção. Então, assim, o governo brasileiro não precisa pegar em armas, não precisa enviar soldados, mas tem que ter uma postura mais firme nessa questão da Ucrânia. E eu acho que cabe, sim, uma posição mais forte e uma ligação ou ao presidente ou ao ministro ucraniano. Tá certo. Fabiana, uma boa tarde, a senhora. A gente vai